somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma super transmissão aqui do Intalks Digital. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Space aqui no Brasil e também host do Intalks. E hoje, para falar sobre como a transformação digital na educação está corroborando para um mundo sem fronteiras, a gente recebe a querida Andréa Mansano, presidente da América Latina da Education First. Andréa, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo de hoje. Obrigada, Thiago. Obrigado, Barsi. E também para me ajudar no bate-papo, ele já conhecido aqui do Intalks Digital, parceiro do nosso programa aqui, Alexandre Barsi, CEO da Vértice. Seja bem-vindo, Ale. Obrigado, Thiagão. Valeu, André. É um prazerzaço estar aqui com você hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom. Bom, pessoal, antes da gente começar, deixa eu lembrar a todos aqui que a gente está numa transmissão simultânea, ao vivo no LinkedIn e no YouTube, que você pode participar de várias formas, né? Gostaria de convidar todos para comentar de onde estão assistindo, a cidade, o bairro, o estado, né? O país, está de casa, está do escritório, está na praia, está levando o filho na escola. Comenta aí para a gente conhecer um pouco mais da
da audiência. Mandem suas perguntas, né? Então, o pessoal que for mandar pergunta, vou pedir um favor. Quem estiver no LinkedIn, lembra de colocar um arroba antes da pergunta e me marcar o Barsi e marcar a Andrea, para que a gente possa, né? Tá endereçando as perguntas e os comentários de vocês. O pessoal do YouTube não precisa, só mandar a pergunta aí. Agora é um bom momento para vocês compartilharem a live, né? Então, para quem não compartilhou a live ainda, pode compartilhar a live agora, logo no comecinho. Para o pessoal que está no LinkedIn, também uma dica: marque seus amigos aqui com arroba no LinkedIn. Você vai trazer mais pessoas para a live, principalmente aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse bate-papo. Um recado importante sobre acessibilidade: 100% das lives do Intalks Digital também são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e repostadas também com legendas em português, para trazer mais acessibilidade no mundo de negócios, só que é somente lá no YouTube do Intalks, tá? Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade também no mundo dos negócios, manda ele lá para o YouTube do Intalks, tá? Pessoal, o Intalks Digital, que é oferecido pela Verity, aqui já com a gente há 6 meses no canal, já passaram dezenas de convidados aqui, muito legal. E hoje a gente está recebendo a Andrea Mansano, que é presidente da América Latina da Education First, para falar, né, desse movimento que eu acho que o mundo inteiro e todo mundo passou, que foi como o EAD, o ensino à distância, ganhou terreno e como provavelmente vai ser o novo normal quando a gente fala aí de um mundo sem fronteiras. Antes de começar, deixa eu apresentar para vocês aqui a Andrea, né? Ela que tem mais de 20 anos de experiência na liderança de grandes empresas na área de tecnologia e educação. Ela já trabalhou na própria HP, né? Que na época era Compaq, a SAP, e há 6 anos aí na Education First. Ela adora falar sobre temas como diversidade e empoderamento feminino, inclusive a gente vai ter perguntas específicas sobre esse tema aqui para ela. Ela é graduada em Administração de Empresas e Economia pela PUC, também tem o Master Degree em E-Business pela Fundação Getúlio Vargas, nós somos colegas, e também pela Universidade de Ohio, especialização em História da Internet, Tecnologia e Segurança pela Universidade de Michigan, Paradoxes of War na Princeton University, bem legal, Real Life Leadership da Astridge Executive Education. Também ela é criadora e mantenedora do projeto Pequenos Músicos da Liberdade, que ela vai contar um pouquinho para a gente no final, investidora lá no BR Angels, inclusive um abraço pessoal do BR Angels, o Orlando, que já esteve com a gente aqui, muito legal, vários outros, né, participantes do BR Angels, e também criadora e líder do EVA Business Group, um grupo de profissionais que se levam para fazer negócios e quer garantir a presença das mulheres no nível executivo das empresas. Tendo dito isso, Andrea, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Vou começar pedindo para você explicar um pouquinho para o pessoal sobre o que é a Education First. Bom, novamente, obrigada, Tiago, Barsi. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Como você falou, eu trabalhei mais de 20 anos no mundo de tecnologia e há quase 7 anos eu estou na EF. O que me atraiu a migrar do mundo de tecnologia para o mundo de educação foi não só o motivo em si e da importância da educação no Brasil e na América Latina. Nós somos um país pobre e eu acho que a nossa principal carência ela é na área de educação, e eu entendi que era um momento em que eu poderia não só trabalhar para uma empresa, mas eu poderia unir com algo que eu pudesse devolver para o país, né? Há 2 anos devolvendo para a nossa região América Latina. Me atraiu na EF pelo fato dela ser a maior empresa privada de educação do mundo. A história da EF foi criada, nasceu há quase 60 anos com o nosso fundador, Bertil Holt, sueco, disléxico, e que tinha muita dificuldade de aprender inglês, e começou com programas de intercâmbio. Então, nascemos a partir de movimentos de intercâmbio, levando os jovens da Suécia para estudar em UK. E hoje nós somos 17 braços de negócios, não todos estão no Brasil, como, por exemplo, a parte de EF Tours, mas nós temos a maior escola de inglês online do mundo, tanto B2C quanto B2B. Nós temos a maior empresa de intercâmbio que mais movimenta alunos para intercâmbio no mundo, intercâmbio a partir dos 10 anos de idade. Temos
treinamentos para altíssimos executivos, altos executivos, numa das nossas escolas, por exemplo, que é Ashford, que você até mencionou na minha bio, um dos treinamentos eu fiz lá, onde a gente tem treinamento tanto no nosso currículo, como customizados para executivos. Nós temos graduação, pós-graduação, MBA, são mais de 600 escolas físicas no mundo, e escritórios em mais de 100 países também no mundo, e contamos com a maior quantidade de professores numa organização. São 27 mil professores da EF, e nós somos quase 60 mil funcionários, né? Então, eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa grande empresa com um objetivo tão nobre, né? E o nosso principal objetivo, que a gente sempre fala, é ajudar as pessoas, a gente romper essa barreira do mundo e as barreiras através da educação e principalmente através de um outro idioma. Não te ouço, Tiago. Bingo da live. Geralmente é o moderador mesmo que se põe no mudo e esquece. A gente tem um videozinho curto aqui, pessoal, para você que está aí na audiência e que pode se beneficiar um pouquinho aqui para conhecer, então, a Education First. Deixa eu colocar aqui o André para o pessoal ver. Muito bom. André, deixa eu te perguntar um negócio. Produzir aulas, né, conteúdo à distância, para quem está buscando um curso online, tem uma metodologia. E a gente viu durante essa pandemia muitas empresas que tentaram, da noite para o dia, produzir conteúdo daquele ela tinha para o offline. Então, ela tinha, sei lá, sua escola de inglês e simplesmente tentaram digitalizar. Mas não é assim, né? Não é a mesma coisa. Uma coisa é você produzir já pensando no público online, que era o caso de vocês durante muito tempo. Outra coisa é só você adaptar. Vocês sentiram dificuldade quando veio a pandemia ou não? O conteúdo de vocês estava pronto? Foi só questão de engatar mais usuários dentro da plataforma? Para nós foi muito legal, Tiago. Bom, você imagina, a nossa empresa e a nossa escola, que existe há quase 60 anos, na década de 90, com a internet, na hora a gente teve uma sacada de que era importante a gente ampliar essa possibilidade. Então, a gente pegou nossa escola presencial até então e criou uma plataforma digital, a plataforma é nossa. Criamos vice-presidência acadêmica com metodologias específicas para cursos online à distância. Os nossos cursos, a gente sempre gosta de falar isso, né? Como nós temos 27 mil professores, a escola é online, mas ela é online, é um virtual real time. Então, você tem um professor, você faz parte de uma sala de aula, existe interação real com os alunos. Então, uma aula de inglês na nossa escola, por exemplo, uma aula em grupo, são 6 alunos dentro de uma sala de aula em que existe uma interação total entre alunos e professor. Se isso não acontecer, não é considerada uma aula dada. Então, para a gente chegar nesse nível, né, eu imagino que lá nos anos 90, quando a gente começou a fazer isso, a gente deve ter levado um tempinho para aprender e, aos poucos, a gente foi melhorando e adaptando. Eu posso imaginar dificuldade das escolas que tiveram que fazer isso no ano passado, em março, e que imaginaram que era simplesmente colocar uma câmera na frente do professor.
né? Coitado do professor, cara, né? Imagina você ter que interagir com alguém que você não está vendo, com uma sala que você não sabe se as pessoas estão prestando atenção em você, se o conteúdo que você está falando está sendo bem transmitido. Eu imagino que ainda seja um momento de muita dificuldade para empresas, para as escolas e para os professores, né? E se a gente for levar isso para as nossas escolas públicas aqui no Brasil, um problema ainda maior por acesso à internet, como as nossas crianças estão estudando. Então, para nós da EF, nós já estávamos prontos. Então, a gente seguiu a vida normal. A mudança que nós tivemos foi que nós migramos 150 mil alunos de cursos presenciais para cursos online. Então, isso a gente fez a partir do começo do ano passado. Muito bom. Você sabe que eu vou até compartilhar aqui uma experiência pessoal, porque eu acho que assim como boa parte das pessoas aqui, né, quem tem filhos sofreu bastante. Esse exemplo da Andréa foi perfeito, né? A gente, primeiro que fazia muito tempo que a gente saiu da escola, então a gente não lembra direito das coisas, que muito do que está sendo ensinado ali, você não sabe, de novo, né? Você passou por isso e nunca mais revisitou aquela matéria. E é impressionante como realmente você sente falta, assim, de uma metodologia, mesmo para só apoiar o EAD, né? Eu tenho crianças pequenas, é o caso do Barsi também, então fica um pouco mais difícil, porque não é necessariamente só você estar ali, né? Não é muitas vezes a presença do adulto, mas é que a gente não tem a didática, a gente não foi treinado para isso, a gente, né, não tem toda o treinamento e também não temos, né, o skill necessário para isso. E você sabe que isso me fez repensar muito como gestor, porque no dia a dia das empresas é igual, né, Barça? A gente está falando muitas vezes de implementar cultura agile, que é o caso da Verity, de transformar processos dentro das empresas, e a gente esquece que os funcionários não são treinados para tudo, né? E muito principalmente, tem coisas que a gente acha que é o básico, porque a gente já passou por ela, e não necessariamente a gente sabe replicar. Então, me identifiquei muito no seu comentário aí, Andréa. Eu vou até adicionar um pouco mais, Thiago. Para você ter uma ideia, a nossa aula, ela só é considerada uma aula dada quando o aluno participa. Se o aluno não participou, ele não teve aquela aula. Então, se nós estivermos juntos numa sala de aula aqui, eu ficar quietinha e não interagir, não é considerada aula dada para mim. E nós fazemos um tracking de todas as atividades do aluno. Então, cada movimento do aluno, participação na sala de aula com feedback logo após as aulas, se ele estudou, quantas vezes ele usou a plataforma, tudo isso é computado para entender como ele está estudando, se ele está evoluindo, e a gente pode estar na mesma sala de aula, assistindo o mesmo nível, vamos dizer, de inglês, mas com um aproveitamento diferente, né? Eu posso estudar muito mais que você pode assistir muito mais conteúdo que eu, e a nossa trilha, ela é uma trilha própria. Cada um de nós determina a velocidade que a gente vai estudar. E isso é muito importante no ensino EAD. Muito bom. Barsi, passar para você aqui uns comentários. Pessoal que está na audiência, mandem suas perguntas. Eu já vou voltar com algumas perguntas de vocês aí. Legal. Assim, eu estava relembrando aqui de um exemplo, né? Logo antes um pouco da pandemia, eu fui fazer um curso de inglês numa dessas escolas bem renomadas aqui no nosso país, né? Não vou ser deselegante, porque a gente conhece as pessoas. E eu tive essa questão também, olha, a gente tem aqui um modelo híbrido, né? Antes da pandemia já tem um modelo híbrido aqui de que você possa utilizar essas aulas, e aí a gente, na hora que eu fui entrar no modelo híbrido, na verdade era a cópia do livro que eu estava, era a cópia que aparecia na tela, né? Para me conversar com o professor. Aí eu achei isso um grande absurdo, né? E aí uma das coisas que eu mais senti, exatamente o que você falou, a questão da trilha e a questão da velocidade, né? Muitas pessoas, assim, já passou, né? A gente acha que o inglês faz parte da minha vida, eu sempre estou ali estudando, passando, né? Então, muitas vezes você quer avançar mais rápido e você acaba seguindo um modelo mais que tradicional, né? E acho que isso tem que ser reinventado, né? Assim, quantas escolas ainda tem aquele modelo by the book, né?
de que não me importa se você está avançado, eu nivelo você pelo um questionário de 10 ou 15 questões, falo, ó, você aqui está dentro desse nível e você fica ali, né? Como é que você vê isso, André? Ou seja, nessa que você tem pessoas diferentes, com apetite diferentes, e aí me refletiu aqui, por exemplo, a questão do Duolingo, né? Que é uma plataforma, na verdade, que você tem quase que um gamification por trás dele, né? Quer dizer, tem, né? E você tem fazendo isso. Você acredita nisso? Você vê isso como um diferencial para o ensino de línguas, por exemplo? Nós temos isso, né? E, inclusive, nós somos muito conhecidos pelo inglês, mas nós temos todos os idiomas. Então, o inglês, obviamente, porque se você for ver, a maior demanda no mundo é inglês. Eu acho que 90% ou mais da nossa demanda seja em inglês, né? E o gamification, ele faz parte da nossa metodologia, obviamente, né? Ele é um estímulo para os alunos, então, ele vai te catapultando, né? Eu acho que seria muito interessante se a gente aplicasse essa trilha individual em todas as outras áreas de ensino que a gente tem. Porque, com certeza, se você pegar os teus filhos hoje estudando, você vai perceber a diferença entre eles, né? Em que talvez ele conseguisse evoluir muito mais rápido do que o outro. Então, imagina que sensacional se a gente tivesse essa possibilidade em todas as áreas de ensino, em uma universidade que um cara pudesse fazer em 1 ano o que outro vai demorar 5, né? E o ensino à distância, o que a gente falava até então, no começo do ano passado, que era uma coisa que, quem sabe um dia, né? Muitas empresas a gente ouvia, não, isso aqui não é para o nosso pessoal, né? O nosso pessoal gosta de ir até a escola, gosta de ter o professor perto, né? Gosta de enfrentar o trânsitozinho de São Paulo, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E a gente já pregava há muito tempo a facilidade e essa flexibilidade, né? E não só isso, no nosso caso, mas a possibilidade de você ter aula com diversos professores. Então, se eu não me adaptei bem ao estilo de um professor, eu sempre falo assim, puxa, não gostei de assistir essa aula online. Cara, tem mais 26.999 professores para você testar, né? Não é possível que você não gostou. E essa já é a realidade. Eu tenho a impressão que até quando a gente voltar para o que falam, que é o outro normal, né? Eu acho que a gente não vai mais perder isso. Eu tenho certeza, quase certeza, que as pessoas não vão querer mais perder tempo se deslocando, né? E eu acredito que até lá, todas as entidades de ensino, elas estarão preparadas para esse novo modelo, porque senão elas vão se perder. Não existe outra opção. Óbvio que eu também concordo que para crianças, né, que estão no início, é muito difícil, porque a gente também tem aquela parte emocional, a parte social, de convivência, que é muito importante. Mas para nós, adultos, essa flexibilidade, ela é sensacional, ela é super importante. Eu poder estudar a hora que é mais fácil para mim, sei lá, eu gosto de estudar de pijama, meia-noite, ou eu sou um cara que acordo muito cedo, 5 horas da manhã, para mim tá valendo, eu tenho essa possibilidade, ou eu não tenho agenda durante a semana, eu vou estudar só no final de semana, também, né? Então, eu acho que é um novo modelo que, sem dúvida, não tem volta, é algo em que daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar, assim, poxa, lembra quando a gente ia para a escola, né? Lembra quando a gente tinha sala de aula? A gente não vai lembrar disso realmente na história, porque eu acho que boa parte do espaço físico, ele não vai mais existir para esse motivo. Você sabe, André, que eu estou avaliando para o meu filho fazer high school, né, para o próximo ano, e eu andei conversando com algumas pessoas sobre esse tema, e aí tem assim também o desafio, né, da curiosidade da cultura daquele país, né? Então, assim, né, e eu fui levado isso, olha, você não quer fazer um high school na sua casa, né? Estudando todos os dias, o dia inteiro, não, pai, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para Vancouver, né, e eu quero lá viver ter essa experiência da cultura e tal. Acho que para os adolescentes, né, para os jovens, isso é super importante. Obviamente que para a gente que já é mais adulto, certamente tem essa dificuldade de ficar 1 ano fora, mas ainda acho que tem esse híbrido, né, de quem ainda vai querer ter não só
quer mais do que ter um conhecimento de uma língua e ir para um outro país para respirar a cultura dele, né? A vivência num outro país, desculpa, Thiago, a vivência num outro país, ela é super rica, né? Porque você conviver ali no intercâmbio com outros colegas do mundo inteiro, conhecendo, no caso que você fala, teu filho, Canadá, né? Então, poxa, que incrível você conhecer como é que é viver no Canadá, viver essa cultura, talvez viver na casa de uma família lá, né? Entender como a vida é diferente, quais são as perspectivas, te abre uma infinidade de possibilidades na tua cabeça, né? E realmente você fica na frente. Então, eu acho que esse tipo de experiência, ele não acaba, Barsi, né? Eu acho que a gente vai continuar mandando nossos filhos fazer intercâmbio, e mesmo nós, né, com a nossa agenda apertada, vai ter hora que a gente vai falar assim, ó, quer saber? Eu vou fazer um curso lá em Londres, sabe? Eu quero passar uma semana lá estudando, porque também tem essa parte que é gostosa, né? Mas, no geral, eu acho que a facilidade do EAD não tem volta. Sim, sem dúvida. Nós temos aqui pelo Intox já passaram alguns nomes interessantes assim nesse lado da educação, da tecnologia, a própria Impacta, a tecnologia teve com a gente aqui, várias faculdades, passou a Fundação Dom Cabral, outras empresas também do mercado de aulas de idiomas. E uma coisa que eu acho que todo mundo colocou como sendo uma tendência sem volta, André, eu queria a tua opinião, é a realidade aumentada. É você conseguir proporcionar, por exemplo, para um aluno que está em casa, o filho do Barsi, que está lá, que coloca um óculos e, de repente, ele está numa sala de aula em Paris. Ou ele está fazendo um projeto de ciência, ele está num laboratório. Muito se falou de realidade aumentada, teve um boom de realidade aumentada entre 2017, 2018, 2019... Parece que 2020 tinha tudo para tracionar mais ainda, mas não foi muito o que a gente viu, talvez até por poucos investimentos nessa área devido à pandemia. Como é que você vê isso, né, para frente? Assim, será que os próximos 10 anos a gente vai ter realmente a realidade aumentada como sendo um super driver aí para a educação? Talvez a gente não tenha visto isso nesse ano, Thiago, porque esse ano foi um atropelo, né, para as escolas se adaptarem àquilo que eles não tinham. Então, realidade aumentada, ela é uma realidade para poucas empresas, poucas instituições, poucas escolas. Então, e isso é mundial, não somos só nós aqui no Brasil que tivemos que encarar isso, né? Eu converso com amigos do mundo inteiro e todo mundo tem as mesmas dificuldades. Como que você faz dentro de um apartamento, morando 4 pessoas, sendo que o pai e a mãe têm que trabalhar online, tem 2 crianças que têm que estudar, e migrar para essa nova realidade em um ano? Então, eu tenho a impressão que a realidade aumentada ela não foi foco em 2020 por conta desse atropelo que houve, e ainda não existe uma adaptação total, né? A gente sabe que tem muitas escolas, muitas entidades com muita dificuldade ainda de se adaptar a este modelo. A realidade aumentada, eu acho que ela ajuda, sim, não só no ensino, né, mas ela ajuda em pesquisa, e ela ajuda, apoia, né, algo a mais para aquela pessoa justamente que ela não pode viajar, não tem a possibilidade de conhecer outros lugares, não tem tempo de ter essa experiência fora. Então, eu acho que ela é uma oportunidade incrível. Eu acho que essa vai ser uma ferramenta muito, muito usada, muito em breve por todos, porque cada vez mais o acesso está mais fácil, né? Quando a gente viu as primeiras experiências, foi um uau para todo mundo, né? Para quem não conhece ainda, é incrível, de fato. Mas eu acredito, sim, nessa experiência, e acho que até para coisas que a gente nem está pensando, né? A gente fala de realidade aumentada pensando muito no mundo real, né? Eu vou até para aqueles outros mundos que a gente não conhece. Eu acho que existe essa possibilidade, sim. Muito bom. Deixa eu começar aqui, se me permite, Ale, trazer algumas perguntas da audiência. Só deixa eu fazer uma colocação, Tiagão. Eu só quero trazer um tema. Eu estava conversando com um amigo esses dias, o Dani da Burt, e ele estava contando que ele foi fazer um curso, e aí um dos participantes trouxe um tema sobre essa questão do uso da realidade aumentada,
e uma desses estudantes ali tem uma filha com fobia social. E aí eles estavam avaliando como a realidade aumentada pode ajudar esse tipo de situação. Só um gancho aqui que eu achei incrível, né? E isso vai ajudar muito, e aí essa pessoa vai se envolver num projeto para tentar tratar esse tipo de situação usando realidade aumentada, ou seja, a possibilidade, ainda mais com 5G que vem aí para frente, é uma coisa que tem muitas oportunidades nesse mercado, como um caso desse que eu nem me passava pela cabeça, para tratar pessoas que têm fobia social. Com certeza. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas da audiência, enquanto a André toma uma água lá. Pessoal, você que está conectado no LinkedIn, no YouTube, também no Facebook hoje, a gente está aqui com o Intalks Digital, né? A gente está com a Andrea Mansano, ela que é presidente da América Latina da Education First. A gente está falando, então, de como todo esse setor de educação, né, está passando por uma transformação digital, né, e como isso vai mudar o mundo daqui para frente. Então, participe, mande sua pergunta, compartilhe a live. O pessoal aqui está bem animado, muita gente aí que já passou pela Education First, deixando um comentário aqui, né, de que pessoas que tiveram o prazer, ó, o Pedro Henrique trouxe aqui pra gente, ó, tive o prazer de fazer o curso pela Education First em 2009, né, melhor experiência da minha vida, obrigado aí, Pedro, pela interação com a gente aqui. Ó, o Rogério Passos traz um contraponto interessante sobre a questão do high school, Ale. A facilidade pode ser a vivência morando lá, né, mas continuar estudando aqui também pode ser o contrário. Então, pessoas que estão lá, morando lá, vivendo a cultura, né, de um outro país, mas em troca, ainda mantendo aqui os seus estudos em português. Quem sabe também que é uma das coisas que impacta, principalmente quem é expatriado sabe, né? Eu aqui na Regos, a gente tem 126 países, é muito comum todo dia eu estar trocando ideia com algum executivo de fora que passou por 5, 6 países e os filhos meio que perderam a nacionalidade, né? Porque acabaram tendo estudos em diversos países. Um ponto interessante aqui, eu acho que da audiência, eu vou tentar resumir, André, muitas perguntas, mas assim, uma tendência grande do mercado B2B é microcursos, né? Então, a grande maioria das empresas evoluiu para construir ou um repositório próprio de treinamentos com base em vídeos ou contratar no mercado, né, esses microcursos, e a gente viu isso bombar o ano passado. Vocês acreditam nisso também? Como é que você vê esse movimento, né? E se isso também serve, por exemplo, para idiomas? Se isso também serve também para matérias básicas aí da educação? Então, a gente começar a quebrar um pouco esses supermódulos de 6 meses, 1 ano, né? Igual, eu lembro quando eu fui fazer MBA, né? 2 anos de MBA, você já entrava, pô, tudo bem, eram 2 anos com aula a cada 15 dias. Será que isso hoje em dia, talvez, será que um microcurso de 15 dias dedicado, eu teria a mesma entrega ou não? Como é que você vê essa questão? Olha, muita gente gostaria de tomar uma pílula e sair falando inglês, né? A gente sempre fala, não existe esse milagre. Eu acredito em microcursos, eu acho que o ROI do EAD é algo que é incomparável com o presencial, principalmente para as empresas com certeza as que não pensavam antes, pensam agora, né, em como você pode até disponibilizar mais conteúdo para os funcionários, mais treinamento para os funcionários com esse novo modelo. Os microcursos, eu acredito, Tiago, Barsi, que a gente consiga, pensando em idioma, com alguma necessidade muito específica. Eu vou dar um exemplo nosso. A EF tem parceria com todas as Olimpíadas, né? E eu estive nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e vi como que a gente treinou 1 milhão de pessoas para as Olimpíadas. Muitos desses caras que foram treinados por nós, nas Olimpíadas de 2016, tiveram cursos muito rápidos. Motorista de táxi, que tinha que aprender a falar inglês o suficiente para se comunicar com os turistas. Então, era muito legal você ver os taxistas no Rio de Janeiro, com o selinho, eu aprendi a falar inglês com a EF. Óbvio que você não ia conseguir rolar uma conversa muito longa com esses caras, mas eles tinham essa possibilidade. Então, atendentes, pessoal das comissões, os próprios atletas, pessoal que trabalhava no varejo durante as Olimpíadas, um inglês
rápido para você conseguir o mínimo de comunicação. Né? A gente tem vários projetos desse no mundo, com este objetivo. E também tem o outro objetivo, sei lá, eu falo inglês muito bem, eu aprendi inglês, eu acredito que eu me comunico bem, mas eu não tenho inglês para negócios. Então, eu vou fazer um curso rápido aqui, uma semana, vou focar em inglês jurídico, né? Que a gente sabe também, falando com as grandes bancas de advogados, atualmente aqui no Brasil, que tem pouquíssimos advogados que falam inglês, né? E é uma necessidade. Então, os microcursos nesse aspecto, eu acho que eles são válidos. O exemplo que você deu de MBA, puxa, eu acho que muito. Pega 2 anos aí, condensa, né? Você conseguiria se capacitar, talvez, em muito mais coisas, num tempo muito curto. Eu acho que é muito válido, sim, acredito. Muito bom. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui da audiência, aí eu jogo para o Alê. Ainda nessa linha de microcurso, mas com um viés um pouquinho diferente, né? Uma demanda muito grande na pandemia, com um grande desemprego que aconteceu, ou mesmo com a necessidade das pessoas de gerar renda alternada, foi um movimento grande de mentoria, né? Então, mentoria virou, digamos assim, o novo normal de produtos que são vendidos no Instagram, nas mídias sociais, e as pessoas abrem lá também os cursos, colocam numa plataforma, no marketplace, e começam a vender a mentoria, né? Só que a gente sabe que isso não vem, muitas vezes, aliado de uma metodologia de educação, né? Como é que vocês veem esse movimento? Por exemplo, a Education First tem uma plataforma para quem quer começar a colocar um produto desse no mercado ou não? O conteúdo de vocês é sempre 100% proprietário, né? Até uma dúvida de uma das perguntas aqui. E se você acha que isso perdura, né? Essas pessoas compartilhando conhecimento em formato de curso, isso perdura ou foi uma vibe da pandemia? O nosso conteúdo é próprio, muitas vezes ele é customizado, atendendo os clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, nossa plataforma é própria para uso da EF, né? Nós temos uma frente importante de coaching em Ashford, que é uma das nossas escolas, e nessas escolas nós temos os professores das mais importantes instituições do mundo. Estou falando de coaching, não estou falando de mentoring. Nós temos programas e projetos de mentoring dentro da empresa. Sobre essa onda que a gente tem visto aí nesse ano, né? Puxa vida, eu quero acreditar que a gente tem que dar um crédito para a democracia, né? Então, a partir do momento que você está disposto a compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com outros, né? E a gente, novamente, a gente vive num país em que a maioria da população não tem acesso a uma boa educação. Então, se você pega... Recentemente, eu tive numa comunidade em que foi comentado comigo a necessidade de mentorar 12 mil microempreendedores dentro dessa comunidade, para coisas muito simples, muito simples, que eles não sabem. Então, nesse aspecto, eu acho super importante, né? E eu gosto muito deste modelo, que é um modelo em que eu decidi me doar, né? Eu acho que a gente tem muito para devolver, nós que temos o privilégio de estar nas nossas posições, eu acho que a gente tem muito para devolver. Eu entendo quem venda esse tipo de treinamento, mas eu acho que a gente tem muita obrigação de devolver isso para quem precisa. Então, talvez um pouco de altruísmo, mas é a minha crença. Muito bom. Ale, passar para você aqui, sem mais perguntas da audiência nesse momento. Pessoal, tentei condensar quase todas que a gente recebeu aqui, mas mandem mais comentários aí para a gente. Legal, sensacional, André, essa questão de devolver. Eu acredito muito nisso. Você sabe que a minha esposa participa de um projeto, né? Nós ficamos muito lisonjeados com o projeto.
E aí, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, né? Eu vi que vocês tiveram um projeto no ano passado chamado Afropresença, né? E eu li, curiosamente, hoje eu li, estava acompanhando o Instagram do Securato, né, da Sanpou, e aí vi lá uma reportagem dele, uma reportagem que ele repostou falando que 1% dos brasileiros falam inglês, que esse é o grande desafio, né? E aí, quando a gente fala desse 1%, a gente não sabe como foi feita essa pesquisa, mas quando a gente fala para a classe social mais baixa, isso é uma coisa muito grande. Como é que isso, né, como é que se transforma, né? A gente fala que o nosso país, 1%. Você acabou de trazer uma informação de que a classe jurídica, né, poucos advogados falam inglês, né? Como é que transforma isso? Como é que a gente coloca? Porque você vê hoje, né, e esse é um desafio como tem para a tecnologia, né? Na base, a gente deveria, eu acho que eu sempre aprovei, sempre lutei, que acho que isso é um projeto de governo, né? A tecnologia tem que estar na base, né? No primeiro ano tem que estar na base. Como é que você vê essa questão do idioma, né? Principalmente o inglês, né? E essa questão dos projetos sociais, né? Eu sei que você está envolvida, uma pessoa líder de projetos sociais desta causa, parabéns mais uma vez. Como é que a gente consegue atingir essas pessoas? Porque se a gente que tem informação, às vezes é difícil de conseguir avançar, como é que atinge essas pessoas, André? Vou retornar com algumas informações, né? Todos os anos, a EF faz um estudo que chama EPI, que é o Índice de Proficiência da Língua Inglesa nos países. Infelizmente, o Brasil, ele está classificado com nível muito baixo de inglês, né? E a gente também percebe que os países onde a proficiência de inglês ela é alta, também são os países mais ricos do mundo, né? E aqui, a informação que nós temos é que de 1 a 3% dos brasileiros fala inglês, não significa que fala inglês fluente, né? Então, tem 2 pontos. Primeiro, as empresas têm que investir nos seus funcionários. Quando eu ouço empresas falando assim, não, aqui a gente só contrata gente que fala inglês fluente. Falei, claro, eu não sei onde é que estão essas pessoas. E você vê que existe, assim, um trânsito de algumas pessoas no mercado, que são quase sempre as mesmas que falam inglês muito bem. Mas, uma realidade, as empresas aqui no Brasil têm que investir nos seus profissionais para que eles falem inglês, né? Com relação à população como um todo e o acesso, né, a EF, logo no começo da pandemia, a EF fez doação de cursos de inglês para vários governos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, nós fizemos isso justamente para apoiar aquelas pessoas que estavam sem trabalhar, que precisavam estudar e se desenvolver, uma maneira também de retornar aquilo que a gente tem, né? Então, nós fazemos isso, né? E também com projetos sociais. A EF é super ativa. Quando a gente pensa em projetos de diversidade e inclusão, né, e eu menciono aqui o Edu, que é o presidente da EF no Brasil, um cara que é um ícone no nosso mercado e que lidera vários projetos de diversidade e inclusão, principalmente racial, tanto nas empresas, nos nossos clientes e parceiros, como em projetos sociais no Brasil, né? E também, a gente mencionou agora há pouco mentoria, a EF, ela possibilita e ela me ajuda muito, né, a que eu possa também tocar projetos nesse sentido, né? Um dos projetos que a tua esposa faz parte, né, Barsi, nós decidimos identificar grupos de moças bolsistas que estejam estudando universidade e que a gente tem certeza que o inglês vai ser um diferencial na carreira delas. A EF doou recentemente 120 bolsas de inglês para essas moças, em que o meu grupo de mulheres, né, que é o EVA, a gente fala em outro momento sobre ele, mas nós somos mais de 300 mulheres líderes e C-level no Brasil. Nós convidamos numa noite as mulheres que queriam ser mentoras. Eu fiquei pensando, gente, será que eu consigo 120? No dia seguinte, eu tinha quase 200 se candidatando a ser mentoras. Então, cada uma é mentora de uma dessas moças e cada uma dessas moças foi dada mesmo curso de inglês e a trilha delas é muito diferente.
tem umas que estudam muito mais do que as outras, né? E a gente também está apoiando no acesso a essa plataforma. Então, vem um outro ponto que você falou, né? Como que é o acesso do brasileiro hoje à internet para que ele estude online, estude remotamente, né? No nosso caso, na EF, a demanda por tecnologia ela é muito pequena para acessar a nossa plataforma. Então, você estuda de um celular, você bota seu fone de ouvido, entra no ônibus de manhã e no trajeto você pode ir estudando. Então, não exige tanto, mas a gente sabe que esse é um fator que dificulta muito, principalmente quem é de baixa renda, né? Dentro da mesma família, quantos que disputam aí por um celular para estudar? Mas, resumindo aqui, né, a gente tem um caminho muito longo pela frente, porque se a gente tiver 3% hoje de brasileiro que fala inglês, puxa vida, tem chão, hein? Tem chão, tem mercado para a gente trabalhar, tem muito projeto para a gente apoiar. Eu acredito que as empresas, elas deveriam fazer não só o papel de investir nos seus funcionários, mas investir também nas pessoas que precisam, sabe? Vamos pensar em fazer projetos sociais e vamos apoiar aqueles que nesse momento, sei lá, 14 milhões de desempregados oficialmente no Brasil e que precisam estudar e precisam se preparar para uma nova realidade, para profissões que não vão existir daqui 20 anos, né? E se você quiser, o exemplo que a gente estava dando agora há pouco, né? Tecnologia. Se você quiser ser um cara bom em tecnologia, cara, você tem que falar inglês. Porque hoje não tem mais fronteira. Para você acessar um curso lá fora, que é muito fácil, e vários cursos aí que a gente sabe, free, né? Você tem que falar inglês. Esse curso, ele tá lá, ele é acessível, mas até que ponto que você consegue, porque você precisa de inglês para se comunicar, né? Então, novamente, o inglês é o idioma oficial do mundo, principalmente hoje que a gente não tem mais nenhuma barreira, né? Não importa se eu estou sentada em São Paulo ou se eu estiver no México, na Rússia, não importa onde eu estou, né? Com certeza. A gente percebe, bom, não preciso nem falar, né? Eu lembro de quando eu cheguei aqui na Regos há 5 anos e meio e tentei desafiar essa questão do inglês fluente. A gente trabalha numa empresa que é realmente global, não é internacional, é tudo feito por todo mundo no mundo inteiro. A gente apoia outros países apoiam a gente. Então, realmente tinha essa questão mandatória do inglês. A gente sabe o quão é difícil. Isso segmenta muito a sua mão de obra no mercado, acaba ficando mais difícil de treinar, fica mais caro de manter, para reter talentos, e impressionante como, se a empresa olhar isso de maneira diferente, a sociedade vai ter que olhar, lógico, mas mesmo se no B2B a gente olhar isso de maneira diferente, você já vê os ganhos que você pode ter com uma educação correta. Queria até aproveitar a Level... Tem um dado importante, Thiago. Oi, perdão, Márcio? Tem um dado importante sobre isso que você está falando da questão de retenção. Tem estudos que mostram que um profissional que fala inglês, na função que ele exerce, ele ganha chega a ganhar até 70% a mais do que um profissional que não fala. Né? Ou seja, é uma grande oportunidade. E para você ter uma ideia, como até foi um comentário do pessoal aqui da audiência, que a gente está no tema anterior dos microtreinamentos e tudo mais, a Level, que é parceira aqui do Intalks, por exemplo, lançou o Next Level Academy, que é um micro curso focado em profissionais de compras, e está voando. Olha só, um negócio nichado, segmentado, né, B2B, e o negócio nasceu já um foguete, né? Então, realmente tem bons exemplos aí. Pessoal, estou consciente do tempo aqui, né? O papo tá bom, acaba passando muito rápido, mas eu queria apresentar um pouquinho aqui do site para vocês da Education First. Deixa eu jogar ele aqui para vocês poderem ver, que eu acho que vai ser um benefício bacana aí para todo mundo. Então, quem quiser conhecer mais, ef.com.br, né? Você entra aqui no site da Education First, conhece bastante do trabalho deles, tem alguns materiais que dá para baixar aqui grátis, tem podcast, tem bastante coisa legal aqui. Quem quiser conhecer e seguir a Education First no LinkedIn, pessoal, basta achar lá também, né, a EF Corporate Solutions, a página global da empresa, tem a brasileira também, e quem não segue a Andréia ainda, sigam a Andréia, tá aqui o perfil da Andréia Mansano, ela tá marcada aqui no enunciado da live, né, vocês não precisam sofrer para encontrar a Andréia, mas só clicar aqui para o pessoal que está na live aqui no LinkedIn, senão clica lá, acha a Andréia para seguir e ver todo o material que a Andréia está compartilhando
que é muito bacana. André, eu sei que a gente tem aqui um material para falar um pouquinho do futuro da educação que você queria disponibilizar para a nossa audiência, é isso mesmo? Isso, tem um QR Code que vai ser disponibilizado aí para vocês, que vocês podem baixar, né? Além desse material do futuro da aprendizagem, a gente está falando agora do LinkedIn, né? A gente tem uma parceria com o LinkedIn de que qualquer pessoa que tiver um perfil no LinkedIn, ela pode fazer gratuitamente o teste, a testagem do nível de inglês com a EF. E este resultado dessa testagem, ele já fica vinculado ao perfil. Então, quando você estiver se candidatando a um emprego, o mercado consegue ver qual é o seu nível de inglês de acordo com a nossa testagem, tá? Então, para quem fala um pouco melhor, é um diferencial importante. Muito bom. Ó, pessoal, tá aqui embaixo o link também, para quem quiser. Vou pedir para a produção jogar também nos comentários, tanto do LinkedIn quanto do YouTube. Eu sei que do YouTube não dá para jogar link, a gente joga entre parênteses lá, para vocês poderem baixar. Se não, o QR Code está ali do lado do Ale, ó. Só você, para quem estiver assistindo no computador, aponta o celular. Se tiver alguém assistindo pelo celular, clica no link, então, depois que a gente vai estar disponibilizando aqui para vocês baixarem esse material. Agora, André, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Muitas perguntas aqui das pessoas querendo conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, de onde veio a Andréia, quais foram os caminhos, percalços, e pedir que você traga um pouquinho de dicas. Pessoas que querem entrar nesse mercado, né? Pessoas que querem ser profissionais voltados para a educação, EAD, escola de idiomas. Que tipo de dica você poderia dar para esses profissionais? Tá, bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Bom, sou catarinense, sou de Joinville. Tive o privilégio de nascer numa família que prezava muito pela educação, né? Tive o privilégio de estudar em boas escolas. E com 12 anos, eu descobri que tinha uma gráfica perto da minha casa e eu comprei cartão de Natal para vender na rua. Naquela época, ninguém vendia nada na rua. Então, eu comprava o cartão, sei lá, se fosse hoje por R$1 e vendia por 10, 20, né? E ganhei um dinheirinho super legal. Aí eu falei assim, pô, esse negócio de trabalhar é bom, hein? E fiquei com isso, né? Meus pais, obviamente, eu era uma criança, não gostaram muito da ideia na época, mas eu fiquei com isso. E quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, de fato, numa empresa, onde eu fui estagiar, também descobri uma fábrica de chocolate na época da Páscoa, e decidi vender ovo de Páscoa. Então, eu buscava ovo de Páscoa numa cidade, levava para Campinas, onde eu morava, e eu vendi uma quantidade tão absurda de ovo de Páscoa que eu comprei o meu primeiro carro. Então, esse negócio de trabalhar é uma coisa que eu gosto muito, né? Óbvio, a gente trabalha por necessidade, mas eu gosto muito de trabalhar e eu acho que quando você faz o que você gosta, quando você trabalha numa empresa que você curte, que os valores e os propósitos vão ao encontro dos seus, isso também é muito importante, né? Como eu já falei inicialmente, eu trabalhei mais de 20 anos no mundo de tecnologia, e foi onde eu fui moldada, onde eu cresci. Eu também digo sempre que eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos, eu sou de uma geração em que não tive mulheres no mundo dos negócios que me inspiraram. Eu fui moldada e aprendi muito com os homens, né? Tenho grandes líderes que me inspiraram, e eu falo sempre que eu sou uma mistura de muita gente que eu admirei na minha trajetória, né? Eu fui copiando um pouquinho de cada para formar o que eu sou. E migrei para o mundo da educação há quase 7 anos, com o convite da EF, mas que também era um momento que eu achava importante devolver para o mundo aquele tanto que eu tinha, e eu sabia que a EF me ajudaria nesse trabalho, né? Então, além de trabalhar na EF, eu tenho 6 projetos que eu toco em paralelo, vários deles com apoio da EF, e trabalhar com educação, ele requer vocação, né? Você tem que ser apaixonado por educação, você tem que amar trabalhar com pessoas, tem que ser people-oriented,
né? Business é muito importante, mas você tem que se importar com o próximo, né? O crescimento do outro, através da educação, é o crescimento mais importante. E você se importar com esse crescimento, se importar com como o outro vai ter uma nova possibilidade de vida, que você vai apoiá-lo a abrir portas, a ter outras oportunidades e escrever uma nova história, é não só um prazer, mas é uma responsabilidade muito grande. Então, nós que trabalhamos na EF, a gente tem esse grande privilégio, né, de fazer com que as pessoas tenham acesso a uma nova história, principalmente através do idioma inglês, que é o nosso principal idioma, né, e principalmente através da educação. Então, a minha mudança de tecnologia para a educação foi uma mudança também fácil, porque além da paixão por educação, trabalhar na EF com toda a tecnologia que requer e que a gente tem, né, o meu background de tecnologia ajudou muito, e eu sou extremamente grata à minha história, apesar de ter lutado muito, ter tido muitas dificuldades no meu começo de carreira, e quando eu falo com outras mulheres, eu gosto sempre de mencionar como foi a minha trajetória profissional. Ela foi muito difícil nos primeiros anos, mas eu sou muito feliz quando eu olho para trás, eu vejo a minha história, e sou muito feliz com o que eu estou fazendo hoje, e o que eu estou fazendo hoje é de uma nobreza enorme, por eu trabalhar numa empresa que tem, novamente, que vai, os princípios e vão ao encontro dos meus princípios, a importância e essa dignidade, isso para mim é muito importante hoje, e nessa fase da vida que eu estou, em que cada vez mais eu quero realmente devolver, e eu gosto sempre de falar que eu quero ser lembrada como aquela pessoa que abriu portas para outro. Muito bom, parabéns pela trajetória. O pessoal elogiando bastante aqui. Eu vou passar alguns comentários das pessoas agora no finalzinho do nosso vídeo de encerramento. Pessoal, tudo que é bom dura pouco. Antes de eu passar aqui para a Andréa fazer a consideração final, então, dela, pessoal, já está caminhando para quase 1 hora de live, na hora de encerrar. Deixa eu divulgar a live de amanhã, aproveitar que a gente está aqui. Amanhã, 4 de março, então, 11h30 da manhã, eu recebo o queridíssimo Guilherme Junqueira, ele que é presidente da Gamma Academy, e a gente vai falar de como transformar o profissional para o futuro, ou seja, tudo a ver com o bate-papo de hoje, né? A gente vai estar discutindo amanhã aqui também em mais um InTalks exclusivo no LinkedIn, YouTube e Facebook, pessoal, e de vez em quando no Clubhouse simultâneo, depende do dia, da hora e da tecnologia nos ajudar aqui. Tendo dito isso, Ale, curtiu o bate-papo? Muito bom, né? André, a enciclopédia ambulante, conhece tudo. Eu sou suspeito, eu conheço, né, pouco a Andréa, mas ouço muito falar dela. Parabéns pela história, pelo ser humano incrível. É gostoso ouvir falar de você falar sobre toda essa história, né? E quando você estava falando sobre a questão da educação, eu estava lembrando, né? Tá rodando um vídeo, um vídeo em alguns grupos onde mostra aquela garota de 12 anos sobre a questão da escolinha Esperança, né? De que ela resolveu ajudar as crianças daquela comunidade, né? E como a educação é inclusiva, né? E aí você vê essa questão da paixão, né? De quanto é importante você ser apaixonado por educar e por levar conhecimento, né? Então, parabéns, Andréa, pela liderança do que você está fazendo, pelo ser humano que tem trazido coisas boas e que tem nos ensinado coisas muito importantes. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito bom. Eu que agradeço. André, vou pedir, então, considerações finais suas aí para a nossa audiência. Olha, se eu pudesse falar uma consideração só para finalizar, né, eu diria para todo mundo, estuda inglês. Estuda inglês, estuda muito inglês, porque se você não falar bem inglês hoje e em breve, você vai estar restrito a uma atividade muito pequena, né? O inglês, ele foi fundamental para me abrir portas. Eu sempre falo que eu tenho certeza
que em várias oportunidades da minha vida, eu saí na frente porque eu falava inglês fluente. Com certeza tinha gente mais capacitada concorrendo comigo, mas não sabia expressar as suas ideias em inglês. Então, a dica para mim, hoje, para todo mundo que está assistindo, se você não está dentro dos 3%, cara, corre atrás, estuda inglês, que dá tempo. Muito bom. Tá aí, pessoal, o final remarks from Andrea, né? Trazendo para vocês aqui, então, uma mensagem muito importante, que, aliás, eu acho que todo mundo aqui corrobora com a sua mensagem, seja porque o mundo globalizado, quem fala, né, a língua universal fica, né, mais antenado, seja por oportunidade de trabalho, e seja também, né, para pura diversão também. Muitas vezes as pessoas gostam. Eu, particularmente, nunca fiz curso, aprendi na raça, que eu acho que é a pior forma de aprender. Se tivesse talvez feito, eu teria tido um pouco mais, meu caminho teria sido um pouco mais fácil. Mas eu, por exemplo, gosto muito de línguas e tenho certeza que depois eu vou mandar uma mensagem para o André para a gente conversar aí. Pessoal, é isso aí. Esse foi o Intalks Digital, powered by Verity, com a Andrea Mansano, presidente Latam da Education First. A gente falou aqui de como a educação à distância, né, está passando por uma transformação e como isso vai corroborar para um mundo sem fronteiras. Foi muito legal o bate-papo. Quem gostou, deixa o seu comentário aí que eu vou passar agora no vídeo de encerramento. André, muito obrigado pela participação. Ale, obrigado pela presença mais uma vez. Até a nossa próxima live. Valeu. Obrigado.